Boa noite, pessoal. O tema de nossa aula de hoje é a classificação dos serviços públicos. Na aula passada, terminamos com os princípios dos serviços públicos e agora vamos estudar todas as classificações dos serviços públicos. A primeira classificação que vamos ver são aqueles serviços públicos compulsórios. Quais são os serviços públicos compulsórios? O que são os serviços públicos compulsórios? São aqueles serviços que são obrigatórios, como o próprio nome diz, serviços compulsórios são serviços de utilização obrigatória, ou seja, o usuário do serviço público não pode escolher se ele vai usar aquele serviço ou se ele não vai usar aquele serviço. Obrigatoriamente, ele é obrigado a utilizar daquele serviço público. E sempre os serviços públicos são remunerados, né? Como, por exemplo, a gente tem o grande exemplo dos serviços compulsórios, que é o serviço de coleta de lixo, né? Então, os serviços de coleta de lixo são serviços ali compulsórios, está ali à disposição e não há como consumidor, perdão, não há como usuário do serviço público escolher em não utilizar aquele serviço público. O serviço de coleta de lixo é um grande exemplo de serviço compulsório, né? O próximo exemplo que vamos ver, a próxima classificação, melhor dizendo, dos serviços públicos são os serviços facultativos. Os serviços facultativos, ao contrário dos serviços compulsórios, eles não são de utilização obrigatória pelo usuário. Aqui, os serviços são facultativos, ou seja, eles são de utilização não obrigatória pelo usuário. E são também remunerados, ou seja, o usuário paga pela utilização daquele serviço público, como, por exemplo, o serviço de transporte coletivo, né? Não é obrigado o usuário a utilizar daquele serviço público, mas se ele quiser utilizar desse serviço, obviamente ele vai remunerar, ele vai pagar para utilizar aquele serviço público. Então, os serviços compulsórios são aqueles obrigatórios e os serviços facultativos são aqueles não obrigatórios, de utilização não obrigatórias. Os serviços gerais, né, são aqueles serviços que possuem usuários indeterminados, ou seja, eu não consigo identificar quais são os destinatários daquele serviço público, né? Eles são de utilização, eles são de utilização indeterminada, ou seja, não consigo identificar se é o João, o José, o Joaquim que está utilizando aquele serviço público, né? O serviço público de iluminação pública é um grande exemplo. Eu não consigo identificar quais são as pessoas que estão sendo ali beneficiadas por aquele serviço público. O serviço de iluminação pública é para todos, né? Se é para todos, se ele possui usuários indeterminados, ele é chamado de serviço público geral. Os serviços públicos individuais, não. E serviços públicos, eles são determinados, eu posso identificar qual é o destinatário daquele serviço público, né? Sendo que os serviços, eles são divisíveis, ou seja, eu consigo ali dividir e identificar quais são as pessoas beneficiadas por aquele serviço público. O serviço público de água, de energia, de telefonia, são serviços públicos que são individuais. Eu consigo identificar quais são os destinatários daquele serviço público. Cada um tem a sua conta de luz. Então, por exemplo, recebemos a nossa conta de luz e tem um identificador, né, daquele serviço público, que é o identificador da conta, número da instalação. Né? Podem verificar as contas de água, de luz da casa de vocês. Tem lá um identificador. Aquilo é a prova ali que o serviço é individual. Ele é individual para aquela pessoa. Né? Mesma coisa o serviço de água. Tem um número de identificador ali do medidor, que é chamado RGI. Né? Este número que identifica ali o usuário do serviço público é o número da instalação. O serviço público de gás encanado, a mesma situação. Tem o número também ali do medidor, o número da instalação, que identifica individualmente aquele usuário do serviço público. Então, serviços públicos individuais
são aqueles determinados. Os serviços públicos gerais são aqueles indeterminados. Serviços públicos estatais. Serviços públicos estatais são aqueles que há atuação estatal do Estado, né? Eles não podem ser transferidos, ou seja, os serviços estatais não podem ser delegados. Aqui eu não tenho a terceirização do serviço público nos serviços estatais. Eles são realizados diretamente ali pelo Estado, né? São também remunerados, né, por intermédio de taxas e são cobrados de quem utiliza aquele serviço público. Os serviços realizados pelo Poder Judiciário, nos fóruns cíveis, fóruns trabalhistas, são exemplos de serviços públicos estatais. Eles não podem ser delegados, eles não podem ser transferidos, não podem ser terceirizados, né? Eles são executados diretamente ali pelo Estado, né? Então, por isso é chamado de serviços estatais. Eles são remunerados, né? Tem as custas processuais de todo o processo judicial, que são ali a remuneração por aquele serviço público realizado em favor ali daquele usuário do serviço público. E só vai pagar esse serviço público quem realmente for utilizar ali dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Os serviços públicos essenciais de interesse público são aqueles que são de interesse de todos, né? Ou seja, os serviços que interessam ali a todos, né? Que a gente chama de serviços essenciais, que não podem ser paralisados. Muito foi falado de serviços essenciais agora na pandemia de Covid-19. Né? O serviço de coleta de lixo não pode parar, é um serviço essencial de interesse público. Mesma coisa, a segurança pública, serviço essencial de interesse público. O serviço de transporte também é serviço essencial de interesse público. São serviços que não podem paralisar, né? São serviços ali essenciais de interesse público. Os hospitais públicos são a mesma situação também, né? Então, esses são serviços essenciais de interesse público. Os não essenciais são todos os demais, né? São todos aqueles que não são essenciais, são chamados, obviamente, de não essenciais. Esses, diferentemente, eles podem sim ser transferidos, podem ser delegados a outras empresas, ou seja, pode haver aqui a terceirização desse serviço público não essencial. Eles também são remunerados da mesma forma. Os serviços públicos de telefonia, de energia elétrica, de gás, são todos serviços que podem ser transferidos a outras empresas, como são, né? Atualmente, a maioria dos serviços não essenciais, serviços públicos não essenciais, foram ali delegados a outras empresas, né? Como que a gente chama das concessionárias de serviço público, que vai ser objeto de nossa próxima aula. Mas os serviços públicos não essenciais, né, são aqueles que podem ser delegados, né, e são remunerados, obviamente, por um preço da utilização daquele serviço. Né? Então, aqui na telefonia, há várias concessionárias de telefonia hoje, né? A Vivo, a Claro, a TIM, né? São empresas que receberam a concessão do Estado para poder ali praticar aquele serviço público. Energia elétrica na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, né, por exemplo, é a mesma empresa que chama Enel, né, que, é que é uma concessionária de distribuição de serviço público no caso da energia elétrica. No gás, a mesma situação. Né? Há uma concessão de serviço público, a Comgás, para a distribuição do gás para os consumidores. Então, os serviços não essenciais, diferentemente dos serviços estatais, são serviços que podem ser delegados, enquanto os serviços estatais não podem ser delegados, não podem ser transferidos. Lembra de delegação, né? Quando há transferência do serviço público, né? Os estatais não podem ser delegados e os não essenciais, sim, podem ser sim delegados, né?
Quanto à forma de execução, eu tenho dois tipos. O serviço público de execução direta, que é aquele quando a atividade é realizada pelos próprios órgãos da administração, ou seja, quando o próprio Estado executa aquele serviço público, sem transferir para uma outra pessoa, sem transferir para uma outra empresa. Né? Os serviços judiciários é o exemplo que a gente já viu, que são serviços que não são ali feitos, né? Não são executados, né, por intermédio de uma outra pessoa, uma outra empresa. O serviço público também prestado pelo INSS também é de execução direta, praticado ali por uma autarquia criada pelo próprio Estado, mas não há ali a transferência da execução desse serviço público. Né? Então, quando o próprio Estado que executa aquele serviço público presta aquele serviço público, eu falo que é uma execução direta. Né? Ou seja, não é uma empresa. Os hospitais públicos também, né? O SUS, né? Todas esses órgãos criados pelo próprio Estado, mas o próprio Estado que faz a execução daquele serviço público é chamado de serviço público de execução direta. E o serviço público de execução indireta é o contrário. Né? É quando a atividade pública é feita por terceiros, né? Quando não é feita de forma direta, e sim ela é feita de forma indireta. Né? Aqui a gente tem as formas de delegação do serviço público, né? Ou seja, a terceirização do serviço público. Quando o serviço público tem a obrigação do Estado, o Estado delega, transfere esse serviço público para ser executado por uma outra empresa, por uma outra pessoa. Né? Que aqui a gente tem os casos de terceirização do serviço público, né? Que é os casos de concessão, de permissão, de autorização e a parceria público-privada, né? Que são as formas de execução indireta, ou seja, quando o Estado não faz a execução diretamente, e sim de forma indireta, ou seja, o Estado transfere essa execução para uma outra empresa, uma outra pessoa prestar aquele serviço público para a população. Ele pode fazer isso, pode transferir a prestação desse serviço público, né, salvo nos serviços estritamente estatais, que não podem ser delegados, mas os demais podem sim ser delegados, podem sim ser executados de forma indireta. Né? E temos vários exemplos aí de concessão de serviço público de forma indireta. Né? Todas as emissoras de rádio e TV, por exemplo, todas as concessionárias de telefonia, de energia elétrica, de gás, tudo isso são serviços públicos de execução indireta, quando há a delegação da prestação daquele serviço público. E com isso, então, terminamos a classificação de todos os serviços públicos, vimos todas as formas de classificação dos serviços públicos, tá? E na aula que vem vamos começar com as formas de execução do serviço público, na qual iniciaremos com a autorização. Né? Com isso terminamos então a aula de hoje. Gostaria de pedir a todos que sempre frequentem as aulas do Microsoft Teams, que também leem toda a apostila, né, para a resposta aos questionamentos feitos em sala de aula e também para a resposta às dúvidas que eventualmente vocês tiverem sobre o tema. Prestem sempre atenção nas perguntas também dos colegas, porque as perguntas dos colegas podem ser as suas perguntas. Por isso que é importante que todos, na hora de realizar as perguntas, que o façam perante o chat, para que todos ali possam verificar e também fazer os seus devidos comentários. Participem sempre das aulas, leem as apostilas e estudem aí perante os vídeos, né, com os vídeos e também com, os seus esclarecimentos feitos durante o horário das aulas. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima oportunidade. Bom estudo a todos.